Olá, que tal, amigos? Sejam bem-vindos a um novo vídeo de crônicas neste canal. Continuando com Jogos Vorazes, desta vez vou contar a história de Peeta Mellark, um dos personagens principais da saga. Tenham em mente que essas informações foram extraídas da série de livros de Suzanne Collins e que, assim como haverá detalhes que nunca foram mostrados nos filmes e serão mencionados neste vídeo, também haverá acontecimentos que, sim, apareceram na saga cinematográfica, mas que me parecem relevantes na história desse personagem, por isso decidi incluí-los. Peeta Mellark nasceu e cresceu no Distrito 12, o distrito mais pobre de todo Panem. No entanto, ele e sua família viviam na zona comercial, conhecida por ser o lugar das famílias mais privilegiadas do distrito. Apesar disso, a infância de Peeta foi tudo menos desejável, já que sua família era muito difícil. Sua família ganhava a vida graças a uma padaria que tinham. Ele tinha 2 irmãos, sendo o mais novo, e juntos passavam a maior parte do dia entre a escola e o trabalho na padaria. Seu pai era amável, mas sua mãe era conhecida como uma bruxa devido ao tratamento que dava a Peeta e aos seus 2 irmãos se cometessem algum erro. O trabalho de Peeta na padaria era decorar os bolos, algo em que ele era realmente bom. Peeta estava apaixonado por Katniss desde os 5 anos. No primeiro dia de aula, o pai de Peeta apontou para Katniss, dizendo que queria se casar com a mãe da menina, que acabou se casando com um mineiro de carvão. Aquilo causou confusão em Peeta, pois ele não entendia por que alguém se casaria com um mineiro de carvão em vez de com seu pai, um padeiro. Mas o Sr. Mellark explicou que quando o Sr. Everdeen cantava, os pássaros paravam para escutar, o que significava que ele tinha uma voz muito bonita. Mais tarde, Katniss cantou para a turma de música, e Peeta percebeu que estava apaixonado por ela quando viu que os pássaros paravam para ouvir. Desde então, ele a observava com frequência, sempre em silêncio, até falar com ela pela primeira vez. Quando foram selecionados para os jogos, Peeta era uma pessoa genuinamente amável, que conseguia conquistar o carinho dos outros com bastante facilidade. Um exemplo disso foi a ocasião em que viu sua mãe gritando com Katniss depois de encontrá-la vasculhando a comida no lixo da padaria. Ele viu a menina se afastar e cair enfraquecida de fome e cansaço. Foi então que Peeta pegou 2 pães e os queimou de propósito, o que fez com que sua mãe o batesse como castigo e ordenasse que os jogasse para os porcos. Ele, no entanto, esperou que a mãe se ocupasse e jogou o pão restante em direção a Katniss, sem que ela percebesse. Isso, sem dúvida, salvou a vida da menina, e não só a dela, mas de toda a sua família, já que, embora fosse um pedaço insignificante de pão, serviu para manter suas forças o tempo suficiente para não morrer. Peeta é selecionado como o tributo masculino do Distrito 12 nos 74 Jogos Vorazes, embora tivesse apenas 5 cédulas com seu nome, já que nunca precisou pedir uma terceira. Depois disso, foi ao prédio da Justiça, onde sua família foi se despedir. Seu pai estava angustiado com a iminente partida do filho, enquanto sua mãe disse que talvez o Distrito 12 finalmente tivesse um vencedor. Referindo-se a Katniss, Peeta era um menino sensível, e assim mostrou quando subiu no trem rumo ao Capitólio, ainda com os olhos cheios de lágrimas, o que fez Katniss pensar que isso o fazia parecer fraco no primeiro dia de viagem. Peeta se preocupou com Haymitch, a quem mal conhecia, ajudando-o a se limpar depois que ele caiu bêbado no próprio vômito. Peeta nunca tentou esconder sua bondade nem sua personalidade, o que despertou suspeitas em Katniss, que acreditava que o menino poderia ter uma estratégia e por isso estava fingindo, já que era difícil imaginar que alguém pudesse ser tão bom em um lugar e em uma circunstância tão sombria. Quando Peeta tentou se aproximar mais dela, segurando sua mão durante o desfile, Katniss concluiu que realmente se tratava de uma estratégia. Por isso decidiu seguir o jogo, dando-lhe um beijo no rosto na frente do público. Embora, na verdade, as ações de Peeta fossem autênticas. Assim que começaram os treinamentos, Peeta demonstrou ser bom em camuflagem, já que seu talento para decorar bolos facilitou o aprendizado dessa habilidade, além de evidenciar a incrível força que havia adquirido nos últimos anos, carregando sacos de farinha na padaria da família.
Pita tentou várias vezes se aproximar de Katniss de forma amigável, mas ela o afastava, dizendo que não era conveniente que os outros tributos os vissem juntos. Embora a ideia dos trágicos amantes do Distrito 12 não tenha sido de Pita. Tudo começou com sua sincera confissão pública sobre seus sentimentos por Katniss. Isso beneficiou os dois, pois, embora representasse sem dúvida um ato de desafio diante do Capitólio, conquistou a simpatia do público, que agora podia se identificar com eles e vê-los como algo mais do que simples corpos em um jogo mortal. Assim, a morte dos dois jovens poderia enfurecer a audiência. No entanto, por trás daquela estratégia, existiam sentimentos sinceros da parte de Pita, embora não de Katniss. Uma vez na arena, Pita buscou a todo custo proteger Katniss, aliando-se até mesmo aos profissionais para afastá-los dela, embora eles só quisessem isso precisamente para que ele os aproximasse da menina, já que a viam como uma ameaça. Durante um ataque, Pita salvou Katniss depois que ela foi picada pelas vespas e, em consequência, foi atingido por Cato, que cortou sua perna, causando uma ferida profunda. Embora Katniss tenha conseguido fugir consciente de que ele havia salvado sua vida. Sem muito mais o que fazer, Pita optou por se camuflar, escondendo-se perto de um rio, embora sua saúde fosse piorando com os dias. Ele tinha feridas por todo o corpo devido às picadas das vespas. Também tinha febre e a ferida da perna estava gravemente infectada, porque a faca usada por Cato quando o cortou continha veneno. O corte, além disso, chegava até o osso, o que piorava a situação. Quando o Capitólio anunciou que poderiam haver 2 vencedores, Katniss foi atrás de Pita e o encontrou. Começou então a beijá-lo, com o objetivo de conseguir recursos dos patrocinadores. Embora Pita fosse alheio às suas verdadeiras intenções e pensasse que os sentimentos dela eram genuínos, como os dele, Katniss conseguiu interromper a infecção de Pita depois de obter um remédio e, embora não tenha curado completamente, deu-lhe força suficiente para sair da caverna, onde ele estava escondido há dias. Eventualmente, Katniss percebeu que Pita nunca havia fingido, já que ele mesmo contou que se apaixonou por ela naquele dia em que a ouviu cantar. Apesar disso, ela decidiu que o melhor para os dois era continuar fingindo para mantê-los vivos. Depois de matar Cato, o Capitólio anunciou que as regras haviam mudado e agora só poderia haver um vencedor. Por isso Pita tirou a faca, pronto para acabar com a própria vida e deixar que Katniss ganhasse. Ato que a menina impediu, lançando uma flecha em direção à mão dele, derrubando assim a faca. Conseguiram finalmente sair vitoriosos graças à estratégia com as bagas que, aliás, Pita havia conseguido uma vez no Capitólio. Pita foi atendido pelos médicos e, devido à gravidade de suas feridas, teve a perna cortada e substituída por uma prótese com a qual teria de viver o resto da vida. Essa perna ortopédica lhe causaria muitos problemas no futuro, já que ele teria dificuldade para se acostumar com ela. O engano de Katniss em relação a Pita continuou além dos jogos, pois Haymitch disse à menina que era necessário manter a farsa dos trágicos amantes, já que ela precisava fazer o público acreditar que havia feito aquilo com as bagas por amor e não como um ato de rebelião contra o Capitólio. No entanto, Haymitch ressaltou que não era necessário dizer isso a Pita, já que ele sim estava genuinamente apaixonado. Em uma ocasião, Pita presenteou Katniss com umas flores, o que irritou a menina, pois lhe lembravam aquele que ela havia deixado em casa. Mas quando Pita perguntou por que ela estava chateada, ela decidiu não responder. Quando Haymitch os parabenizou pelo trabalho que estavam fazendo, Pita percebeu que Katniss havia fingido o tempo todo, por isso decidiu manter distância entre os dois. Uma vez de volta ao Distrito 12, Pita se instalou em uma nova casa localizada na Vila dos Vencedores. Lá se dedicou a pintar, embora a maioria de suas pinturas fosse sobre Katniss e os jogos, o que o ajudava a se desabafar. Quando a menina viu as pinturas, admitiu o grande talento artístico dele, mas confessou que as odiava, pois lhe lembravam os dias mais dolorosos de sua vida. Ele respondeu que precisava pintá-los, já que era o que via todas as noites em seus pesadelos. Com o tempo,
Pita perdoou Katniss, entendendo que o que ela havia feito na verdade havia salvado a vida de ambos. Por isso decidiram ficar apenas como amigos. Mas dias depois que assassinaram um idoso no Distrito 11 por causa de seu discurso, Katniss confessou diante de Pita e Haymitch que Snow a havia ameaçado de matar sua família e amigos se ela não vendesse a farsa de seu relacionamento com Pita, já que a havia visto passar por Gale. Isso irritou o menino, que a recriminou por ter escondido isso, pois ele também tinha uma família para proteger. Mas também se irritou com Haymitch por não tê-lo ajudado nos jogos, o que fez o homem confessar a Katniss que, na verdade, sempre havia preferido Pita. Mas decidiu ajudá-la nos jogos quando viu que ela o estava protegendo, por isso poderia ser mais benéfico enviar os suprimentos para Katniss. Apesar de seus sentimentos não correspondidos, Pita perdoou Katniss e continuou a apoiá-la, cuidando dela e dormindo com ela durante as noites, refugiando-se de seus pesadelos. Uma vez de volta da turnê da Vitória, começaram a passar tempo juntos, enquanto montavam um livro de memórias cheio de informações úteis, o que fez Katniss se aproximar mais dele, criando um vínculo mais íntimo entre os dois. Para os próximos jogos, Pita demonstrou seu amor por Katniss mais uma vez, oferecendo-se como tributo para protegê-la dentro da arena. Durante sua demonstração de habilidades, fez um desenho da tributo falecida do Distrito 11, o que lhe rendeu a pontuação mais alta dos jurados, fazendo-o parecer assim uma ameaça diante dos demais tributos, colocando um alvo em suas costas. Durante uma entrevista com César antes de entrar nos jogos, Pita revelou que ele e Katniss já haviam se casado e que estavam esperando um bebê, o que obviamente não era verdade, mas ajudou a colocar o público novamente contra o Capitólio e a favor deles. Pita esteve a ponto de morrer em várias ocasiões dentro dos jogos, sobrevivendo contra todas as probabilidades. Lá compartilhou pela primeira vez um beijo real com Katniss, que começou a ter sentimentos por ele depois que o menino confessou que não tinha razões para continuar vivendo se ela morresse. Depois que Katniss rompeu o campo de força na arena, Pita foi capturado pelo Capitólio junto com Johanna e Annie. Lá foi trancado em uma cela, onde o torturaram e lavaram sua mente para fazê-lo dizer o que eles queriam. Durante as entrevistas, o fizeram parecer o inimigo diante dos rebeldes, depois que ele pediu um cessar-fogo na televisão nacional. Sua cela ficava ao lado da de Johanna, por isso ele podia ouvir seus gritos, enquanto a torturavam e ela os dele. Os duros dias de tortura e reclusão o levaram a ter um aspecto cansado e demacrado, longe do menino forte e bonito que costumava ser. Para sua segunda entrevista, as mudanças físicas já eram evidentes. Durante sua terceira entrevista, a transmissão foi interrompida por um vídeo de Katniss cantando, o que fez algo em Pita despertar. Aflito e cheio de dor, ele lutou contra si mesmo e os alertou sobre o ataque que o Capitólio planejava realizar contra o Distrito 13. Os agentes da paz intervieram então, batendo na cabeça de Pita e manchando todo o lugar com seu sangue. Snow, que estava conduzindo a entrevista, ordenou a pior das torturas para Pita e que lavassem sua mente mais do que nunca, usando um veneno. Fizeram com que ele temesse as coisas que mais amava, especialmente Katniss. Graças a isso, Pita começou a pensar nela como sua inimiga e que ela representava um perigo para ele. Por isso, basicamente, desfizeram todas as boas lembranças e pensamentos felizes que o menino tinha sobre Katniss. Depois deixaram que o Distrito 13 o resgatasse. Conscientes de que agora ele representava uma ameaça para a menina, sua mente estava tão distorcida que, quando a viu de novo, acreditou que ela era um mutante projetado pelo Capitólio com a intenção de destruí-lo, e que havia tido sucesso matando seus amigos e familiares. Pita acreditava ainda que Katniss era a responsável pela destruição do Distrito 12 e pela vida de seus residentes. Enquanto a atacava, parecia ter alucinações, perdendo temporariamente a fala, sem conseguir diferenciar o que era real do que não era, e discutindo consigo mesmo como se fossem duas pessoas diferentes. Depois de tentar assassiná-la,
Pita começou a ser reabilitado por meio de conversas com uma velha amiga de infância chamada Deli, que o ajudava a lembrar de seu passado, mas o menino continuava tendo recaídas. A recuperação não seria fácil. Pita ficou recluso e separado dos demais por um longo tempo. Com o passar dos dias, foi exposto a gravações de Katniss cantando, o que o ajudou a voltar à velha lembrança de quando a conheceu e se apaixonou por ela. Katniss tentou até falar com ele em várias ocasiões durante sua reabilitação, mas na maioria das vezes o menino parecia irritado e ciumento, além de costumar mencionar Gale e fazer perguntas a Katniss sobre se ela o amava ou não. Quando Pita foi enviado pela presidente Coin para se juntar ao grupo de atiradores rebeldes, começou a jogar uma dinâmica que consistia em mencionar alguma lembrança, ao que os outros respondiam se era real ou algo implantado em sua mente pelo Capitólio. No entanto, o som das explosões o levou a ter uma recaída durante a qual atacou Katniss. Pediu então que o matassem, já que não passava de um perigo para eles e, embora insistisse várias vezes, a ideia foi descartada. Durante o restante da missão, Pita mostrou um progresso positivo, trazendo à tona velhas lembranças de seu antigo relacionamento com Katniss. Depois da morte de Primrose, Katniss executou a presidente Coin e tentou se matar com um veneno que carregava escondido, mas Pita a impediu, dizendo que não podia deixá-la ir. Algum tempo depois, Katniss foi liberada e levada à Vila dos Vencedores, onde se reencontraram. Gale havia conseguido uma boa posição no Distrito 2, por isso, o triângulo amoroso estava desfeito. No entanto, Katniss descobriu que tinha sentimentos genuínos por Pita, e que mesmo se Gale não tivesse desaparecido, ela o teria escolhido, já que enquanto Gale não tinha nada além de ódio em seu coração, Pita tinha tudo o que ela precisava em um parceiro: bondade, amor e um coração puro. A família de Pita, seu pai, sua mãe e seus irmãos, morreram no bombardeio do Distrito 12, que ocorreu pouco depois da fuga dos rebeldes, junto com alguns vencedores. Antes de finalizar o terceiro, Vassalagem dos 25, por isso a única coisa que lhe restava era Katniss. Uma noite, Pita perguntou se era real ou não era real que ela o amava, ao que ela respondeu que era real. Finalmente haviam encontrado a paz. Começaram a viver juntos. Katniss caçava para se alimentar, enquanto Pita continuava praticando confeitaria. Ajudaram-se mutuamente a superar seus traumas, e Pita não voltou a perder o controle de sua mente nunca mais. Apesar de ter demorado 15 anos para convencer Katniss, tiveram uma filha com o cabelo escuro da mãe e os olhos azuis do pai, e um menino com o cabelo loiro do pai e os olhos cinzas da mãe. Katniss se sentia relutante em contar aos filhos, mas Pita a assegurou de que estariam bem, porque tinham um ao outro. Assim, um dia lhes contariam sobre os Jogos Vorazes. Compartilhariam o livro que Haymitch, Pita e Katniss compilaram juntos, explicariam os episódios histéricos de Katniss durante a noite e sobre como o lugar onde brincariam felizes todos os dias era, na verdade, um cemitério. O cemitério onde enterraram os residentes falecidos do Distrito 12. O que você achou da história de Pita Mellark? De que outro personagem você gostaria que eu falasse neste canal? Deixe-me saber nos comentários. Lembre-se de que você pode me seguir em todas as minhas redes sociais, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Nos vemos em um próximo vídeo.